Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de dezembro, sexta-feira, da 33ª semana do Advento. Vivemos a partir de hoje, amados irmãos e irmãs na igreja, uma preparação mais imediata para a vivência do Santo Natal. Vamos perceber que a partir de hoje, sobretudo os evangelhos, vão nos trazer o sentido da encarnação. O mistério da encarnação deste Deus vivo e verdadeiro que vem ao nosso encontro. Até ontem nós refletíamos durante esse contexto a vida pública de Jesus, sobretudo esta vida pública em relação, poderíamos assim dizer, com a vida pública também de São João Batista. João, o precursor, aquele que havia de preparar o caminho. Agora nós vamos refletir sobre tudo este mistério profundo da encarnação do Verbo, da sabedoria, da Palavra de Deus na história. Você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, o canal do YouTube de nossa paróquia, compartilhe com algum conhecido, deixe o seu like, deixe algum comentário, para que assim possamos, então, fazer com que a Palavra de Deus alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja, então, nos permite refletir um pouco sobre as antífonas do Ó. Para cada dia, em preparação para o Santo Natal, a partir de hoje, vamos refletir sobre um título
messiânico do próprio Senhor Jesus Cristo. E o título de hoje é Ó Sabedoria. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. A antífona Ó sabedoria é dirigida ao Filho. É a palavra saída da boca do Pai, palavra que cria o universo. Ela nos apresenta a origem de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus penetrou no seio de uma mulher, da qual nasceu o pequenino, que chora como todas as crianças. Então, este mistério da encarnação de um Deus tão grande que se faz pequeno como um de nós, veio para nos redimir. Amados irmãos e irmãs, neste contexto do dia 17 até o dia 25, nós vamos ver então este aprofundamento sobre o mistério da encarnação. Para cada dia, o Evangelho nos traz um detalhe. Então, hoje, o Evangelho é de São Mateus, que nos revela a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Mateus faz esta questão, tem esse cuidado de trazer a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, perpassando então pela história da salvação, da origem até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 18, amados irmãos e irmãs, nós vamos refletir sobre a origem de Jesus como cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24, vai nos permitir refletir sobre este grande mistério. No dia 19, domingo, o quarto domingo do Advento, nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a refletir sobre o mistério da anunciação do nascimento de João Batista. São Lucas, então, nos traz este relato, Lucas 1, 39 e 45. No dia 20, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a refletir sobre o mistério da anunciação do nascimento de Jesus. São Lucas também nos dá a graça de refletir este mistério. Lucas 1, versículos 26 a 38. No dia 21, nós vamos refletir o mistério da visitação de Maria a Santa Isabel, sua prima. São Lucas, mais uma vez, nos traz esse relato. Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. No dia 22, somos convidados com Maria a orar, a rezar e agradecer a Deus, com o canto do Magnificat. Lucas também nos traz esse relato, capítulo 1, versículos de 46 a 56. No dia 23, nós refletiremos sobre o nascimento, a circuncisão e a imposição do nome de São João. Lucas também nos traz esse relato, Lucas 1, versículos de 57 a 66. No dia 24, durante o dia antes da vigília do Santo Natal, nós refletiremos então por meio do Evangelho o nascimento, ou melhor, o hino do Benedictus. Depois do nascimento de João, São Zacarias então eleva a Deus o Benedictus. No dia 24, à noite, nós refletiremos, amados irmãos e irmãs, na missa da noite, o grande mistério do nascimento. A missa da noite nos fala sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então nós somos convidados a celebrar este mistério, amados irmãos e irmãs, já na sexta-feira à noite, no dia 24. E no dia 25, na missa do dia, nós, juntamente com São João, vamos refletir uma teologia mais profunda, aonde São João nos convida a refletir sobre o mistério da encarnação a partir do seu prólogo. A palavra era Deus e a palavra estava em Deus. E esta palavra se encarna, o verbo de Deus se encarna e vem ao nosso encontro. E hoje, de um modo específico, então, voltando o nosso olhar para o Evangelho, nós vemos então esta genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Logo no início, nós vemos que o evangelista São Mateus diz: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, São Mateus procura fazer este caminho, essa história, trazendo então esta descendência de Davi que sucede da linhagem de Abraão. E logo de início, então, se fala que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. É importante lembrarmos que na história da salvação, a história dos patriarcas, então Jacó teve 12 filhos, que representam então as 12 tribos de Israel. E dentro desse caminho, dentro dessa história da salvação, quando Jacó está para morrer, ele convida os seus filhos e faz um longo discurso. Esse discurso é conhecido como a profecia ou o testamento profético de Jacó. Ele fala e transmite uma bênção específica para cada um de seus filhos. E para ajudar, então, hoje a primeira leitura traz para nós justamente esse recorte, falando de Judá. Judá, ele faz a seguinte profecia. Primeiro ele chama todos os filhos: juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi, Israel e vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará a tua mão sobre a nuca de teus inimigos, se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despedaçará, quem o despertará, melhor dizendo. E então no versículo 10 traz esta promessa: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão do comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencerá e a quem obedecerão os povos. Amados irmãos e irmãs, esta profecia já dos patriarcas, poderíamos assim dizer, ela vai chegar em sua plenitude e compreensão mais profunda a partir então do mistério da encarnação. Jesus Cristo é aquele descendente esperado, o Rei segundo o coração. Então nós percebemos que a partir desta bênção, Jacó diz e abençoa Judá, a pequena Judá, Belém de Judá, então de onde nasce nosso Senhor Jesus Cristo. Judá seria terra de reis, de príncipes. E nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, é o Rei segundo o coração de Deus. E perpassando, então, durante a história da salvação, São Mateus faz questão de ir trazendo os nomes, e dentre os nomes ele vai trazendo algumas mulheres. Tamar, ele traz Rabi, ele também faz questão de dizer a mulher de Urias, ele vai trazendo então as mulheres, culminando então na pessoa de Maria, a esposa, Maria que era esposa de São José. Lembrando então que a história da salvação não se dá somente pelos patriarcas, mas sobretudo pela história da salvação também nós temos as mulheres que têm o seu papel fundamental na história. Sem elas, a salvação também não aconteceria, e por meio delas é que de fato a salvação pôde se realizar. Então, se São Mateus faz questão de trazer estas mulheres, é porque a salvação, com toda certeza, se fez visível na vida de cada uma delas e, sobretudo, na vida de Maria. Por fim, a conclusão do Evangelho de hoje, no versículo 17, traz um aspecto que talvez para nós não tem muito sentido, num primeiro momento. São Mateus faz questão de quantificar, qualificar, deixar descrito a quantidade de gerações que sucedem então desde a origem até chegar Jesus. Ele diz que existem três grupos então, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14. O número 14, talvez para nós não tem muito sentido, mas dentro da compreensão judaica, cada nome tem um número, cada nome tem um valor, poderíamos assim dizer, a partir daquilo que se chama Cabala,
judaica. Então, para cada letra, um número, e para as somas desses números, um número correspondente ao nome. O número 14 é o nome Davi. Dentro da liturgia, amados irmãos e irmãs, nós não temos, na missa nós percebemos isso, uma palavra que diz Santíssimo, que se designa então o grau maior e extremo. Nós, para dizermos que Deus é Santíssimo, dentro da celebração cantamos Santo, 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 3 vezes Santo. Quando então São Mateus faz essa pequena operação dentro do seu evangelho, 14, 14, 14, Davi, 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 ele está dizendo para as comunidades e para cada um de nós que Jesus é Davi por excelência. Mas em que sentido Davi? O rei segundo o coração de Deus. Jesus é o rei esperado, o rei da descendência de Davi, davídica, o rei Messias, o rei ungido que viria para resgatar e salvar todas as nações. Por isso, amados irmãos e irmãs, contemplar sobretudo esta genealogia é contemplar o mistério da nossa salvação. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, de que neste Santo Natal possamos preparar então o nosso coração para o nascimento do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.